Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. E hoje nós falaremos sobre o pecado, sobre o sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Mas nós vamos ver de uma outra realidade, de uma outra forma. A gente aprende não errado, mas a gente não aprende tudo o que nós deveríamos aprender sobre a castidade. O que a igreja está querendo que nós vivemos na castidade. O que a igreja pede, tá? Eu não vou excluir algo que a igreja fala, mas eu vou apenas acrescentar e colocar de uma outra visão, né? Assim como João apresentou de uma outra visão o seu evangelho, vou apresentar de uma outra visão, talvez que você não conhecia, que você não viu, e nós vamos aprender nessa aula hoje. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, muito importante, principalmente as pessoas que estão tentando viver a castidade, lutando para viver a castidade. Mostre para essas pessoas também o que é castidade. Nesses próximos 2 vídeos nós falaremos só sobre castidade. Então, o número 83 e 84 serão sobre castidade, tá bom? E já se inscreve no canal, recomenda esse vídeo para outra pessoa e vamos para o nosso vídeo então. Então, como nós falamos aqui, como eu falei agora, nós precisamos entender antes o que a castidade significa. Na verdade, em Êxodo 20, 14, vai dizer o seguinte: não vai falar de castidade, mas de adultério. Não cometerás adultério. Aqui nós já começamos a perceber. Castidade significa pureza. Significa não misturar. O que é essa pureza? Um objeto, quando ele é puro, quando ele é impuro, melhor dizendo, é quando ele se misturou a algo que diminui o valor dele. Por exemplo, se você coloca... você não vai dizer que um sanduíche se tornou impuro porque você colocou ketchup nele, né? Porque você não está diminuindo o valor dele, você está aumentando o sabor nele. Mas quando você fala que você coloca água na gasolina, em algum combustível, você está tornando aquele combustível um combustível impuro, porque você está diminuindo o valor dele, né? A pessoa está fraudando, né, cometendo uma fraude, mas ela está diminuindo o valor dele. Ele não vale mais aquilo que ele valia antes, quando ele era puro, certo? Então, quando ele foi misturado. Então, não significa apenas uma mistura. O adultério é a mesma coisa. O combustível adulterado é isso. O combustível adulterado é quando ele perde o seu valor, não quando algo é acrescentado a ele. Então, a castidade é o convite a nos misturarmos com aquilo que não nos tira o valor, com aquilo que em qual nós não perdemos o valor. Então, uma pessoa que vai viver a castidade, que quer viver a castidade, ela vai buscar se misturar com aquilo que não lhe tira o valor. Mateus 5, 27 e 28 vai dizer: ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Jesus, ele reafirma, então, não diz somente não pecarás contra a castidade, mas ele diz, não cometerás adultério, ou seja, não misturarás, não se misturará, não se misture, né, como a própria Dona Florinda vai dizer, não se misture com as gentalhas, com aquilo que é menor do que você, com aquilo que tira o seu valor. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ou seja, olhar apenas o desejo do coração já é suficiente para misturar aquilo que é impuro ao seu coração. Ele não está dizendo que a mulher é impura, ele está dizendo que o desejo é impuro, que esse desejo ele está corrompendo, que esse desejo não deve pertencer a você. Então ele não está falando da mulher. A mulher aqui não vai ter culpa nenhuma, né? Porque ela foi olhada
não vai ter. A culpa será do desejo. A culpa será do desejo e da vontade de desejar. Ou seja, não somente o desejo, mas se ele deseja cometer adultério, ele já está pecando. Correto? E agora nós começamos a nossa aula. De fato, Deus é amor, o homem é amor. Deus, então, que vive em um mistério de comunhão pessoal, o Pai que ama o Filho que ama o Pai, e esse amor é o Espírito Santo. Então, essa comunhão pessoal é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse Deus que é amor também colocou em nós, imprimiu em nós essa característica de sermos chamados ao amor. Então, agora observando aquilo que eu expliquei no início da aula, nós podemos perceber que tudo aquilo que se mistura ao amor que existe em nós não pode tirar o nosso valor. Então, aquilo que tem valor em nós é o amor que Deus imprimiu. E isso significa que a castidade, a vivência da castidade, é uma vivência, é um chamado de Deus a não misturarmos, a não adulterarmos o amor que existe em nós. O homem, então, é vocacionado a esse amor e essa comunhão como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse amor é que vai dar comunhão para as pessoas. É nesse amor que as pessoas vão... É no amor que as pessoas vão viver a comunhão. E essa comunhão, ela se vive na castidade, ou seja, na doação correta de si mesmo. Eu quero que você entenda que castidade, antes de tudo, é doação. Ela não é somente uma negação de algo, mas é uma negação para uma doação. Então, o objetivo é doar-se. O objetivo é se entregar pelo motivo certo, pelas consequências, pelos motivos certos, pelas causas certas. Certo? O amor e a comunhão são essa capacidade, a responsabilidade de doação e união. Então, não é somente uma doação, mas é uma doação e uma união, onde as pessoas vão se doar e se unir. E onde elas vão fazer isso? No casamento, no matrimônio, que é a união de dois corpos, se tornando um só. Mas é uma união e uma doação, correto? Vamos falar sobre a sexualidade. A sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana. Então, uma pessoa que busca, né, a sexualidade é a força motriz física do homem e ela afeta todas as realidades do homem. É uma unidade. Então, o ser humano, ele é uma unidade, tanto no corpo quanto na alma. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, o nosso corpo e a nossa alma também são um só. Claro que nós observamos, vemos o corpo, mas não vemos a alma. Mas sabemos que uma pessoa sem alma, né, ela não pode existir. A gente já falou isso, que a morte é a separação do corpo com a alma, do corpo e da alma. Então nós podemos observar que o homem, ele é essa dualidade, assim como Deus é trindade, nós somos dualidade. Seríamos trindade se fôssemos unidos a Deus, corpo, alma e a divindade, Deus unido a nós. Fomos criados assim, mas o pecado nos afastou de Deus. E temos a possibilidade de viver na santidade, nessa união novamente no céu. São isso que os santos vivem. Então essa unidade, hoje, nós só podemos viver entre corpo e alma. Ela atinge, a sexualidade, ela vai atingir a nossa afetividade, ela vai atingir a nossa capacidade de amar, ela vai atingir a nossa capacidade de procriar, ela vai atingir a nossa aptidão para criar laços de comunhão. Então, ou seja, uma pessoa que vive bem a sua sexualidade, ela vai viver bem também afetivamente, ela vai viver bem também a sua capacidade de amar, que é diferente. A afetividade aqui vai se relacionar com seus parentes, com seus amigos. A capacidade de amar vai
além não só dos amigos, dos parentes, mas também de outras pessoas que precisam de você. A capacidade de procriar para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo. A aptidão para criar laços de comunhão, ou seja, para tornar as pessoas unidas ao seu redor. Então a sexualidade, ela vai ser esse fogo, essa chama, que não é algo ruim. Que não é algo ruim. Se é dado por Deus, não é algo ruim. Então nós podemos levar em conta que Deus, ao colocar a sexualidade em nós, ele quis colocar uma identidade, um fogo, para que nós possamos amar. É o carvão que é colocado na lareira, é o carvão que é colocado no motor a vapor da nossa locomotiva. Então, você vê a locomotiva indo para frente, mas se você tira esse carvão e usa ele em outros lugares, e usa ele de outras formas, ele não vai ser motor, ele não vai ser combustível para a locomotiva. Então, a sexualidade é esse carvão que pode, em outros lugares, sujar, mas no lugar certo, ele pode ser combustível, alimento para a nossa vida. A identidade sexual. Isso é muito difícil falar na internet, mas eu preciso falar. Homens e mulheres são convidados a reconhecer e aceitar sua identidade sexual. Então, não é somente reconhecer, mas é reconhecer e aceitar. Então, quando eu não aceito ou quando eu não reconheço a minha identidade, eu estou recusando esse convite. Cada uma tem suas diferenças e complementariedades. Ou seja, o homem e a mulher, eles têm diferenças, mas também essas diferenças são complementos uns dos outros. Sejam diferenças e complementos físicos, sejam diferenças ou complementos morais, sejam diferenças ou complementos espirituais. São orientados para o matrimônio e para a família. Então, onde se deve usar a sexualidade? Para o matrimônio e para a família. Então é na família que a sexualidade ela vai ser mais usada. É na família que o homem e a mulher vão usar muito mais a sua sexualidade. E aqui sexualidade eu não estou falando do sexo, eu não estou falando do ato sexual. Eu estou falando das características do sexo, das características do gênero, das características físicas, morais e espirituais. A mulher tem uma característica espiritual própria. A mulher tem uma característica moral própria. A mulher tem uma característica física própria. E assim também o homem tem características físicas, morais e espirituais próprias. O matrimônio significa casar-se com outro. Aí aqui, vamos lá. Existem 3 tipos de matrimônio. Né? Existem 3 tipos de união. Ou seja, matrimônio vem da palavra mater, que é mãe, que é fazer algo ter esse amor maternal. E aqui pode ser tanto para esposos, que é casar-se com o outro, quanto para aquele que se casa com a igreja, que é o padre, ou como aquelas que se casam com Jesus, que são as freiras. Então, a igreja é mãe e precisa de padres, de pais. As freiras ou religiosas, ou os irmãs, ou madres, elas se casam com Jesus. Jesus é homem, Jesus se fez homem, é o filho do homem e tem como esposas as madres. Correto? E os esposos são aqueles que se unem, né? Os casais. Na verdade, obviamente, os padres são esposos da igreja, as freiras são esposas de Cristo, mas os esposos, aqui os casados, vivendo o sacramento do matrimônio, eles vivem como esposos de si mesmos, de si, né? Entre si, melhor dizendo. E também a família, vivendo esposa e filhos, o padre na sua comunidade, na sua paróquia, no seu rebanho, nas suas ovelhas, e as freiras vivendo para a arquidiocese, vivendo para a igreja, rezando e intercedendo
para a igreja. Então, para quem que os esposos vivem? O esposo vive para a esposa, ou esposo, né? A esposa vive para o esposo vive para a esposa, e ambos vivem para os filhos. E ambos vivem para os filhos. Você vai perceber aqui uma semelhança entre a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai vive para o Filho, o Filho vive para o Pai, e ambos vivem para o Espírito Santo, ou para os filhos. Aliás, para o Espírito Santo. Assim como a esposa vive para o esposo vive para a esposa, e ambos vivem para os filhos. E o fruto do amor deles são os filhos. A harmonia do casal e da sociedade depende, em parte, da maneira como são vividos entre os sexos, as complementariedades e a necessidade mútua e apoio recíproco. Então, quanto melhor o casal vive a castidade, quanto melhor a sociedade vive a castidade, melhor a sociedade será. Então, por que a castidade está no centro dos 10 mandamentos? Né? Ela está ali tanto a integridade física quanto a integridade da caridade. A integridade física, que é o 5º mandamento, né? Que é o não matar. Mas a integridade da alma está ali também no 6º mandamento. Se nós pegarmos os 10 mandamentos aqui, os do meio serão o 5º e o 6º, correto? E aí nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que nesse centro estão a integridade. Aí, o que nós vamos falar na semana que vem, hoje? Não, nós falaremos hoje. Dessa integridade, nós ainda falaremos hoje. E é nessa integridade que nós vivemos, é nesse centro entre a integridade do corpo, que é o não matar, e a integridade da alma, que é a castidade, a viver a castidade, que o homem vai se complementar, que o homem vai viver bem ou mal. A nossa sociedade, e olha só, quando nós falamos que nossa sociedade está denegrida, nós não falamos que a sociedade está denegrida quando as pessoas faltam à missa. Nós não falamos que a sociedade está denegrida quando as pessoas não amam a Deus, ou quando elas não respeitam os pais dela, mas quando a sociedade, de alguma forma, o homem ele mata, ou ele vive o desenfreio da sexualidade. Então a gente percebe que existe um sentido, tanto do 5º quanto do 6º mandamento, certo? Ser humano, Deus nos criou homem e mulher. A dignidade do homem e da mulher é pessoal e igual, ou seja, cada um tem a sua dignidade. Significa então que cada indivíduo é único, irrepetível e incopiável. Ou seja, não se pode copiar, não existe outro de você, não existe uma repetição. Deus não repete ninguém. Das 130 bilhões de pessoas que já existiram no mundo, estudos dizem que aproximadamente são 120 bilhões de pessoas, 120, 130 bilhões, eu não me recordo aproximadamente, né, mas eu estou errando por 1 bilhão aqui, é muita coisa. Mas na história da humanidade, tiveram esse número de pessoas. Nenhuma se repetiu. Nenhuma se repetiu. E também a nossa dignidade, ela é igual, que significa que cada indivíduo é semelhante em dignidade, poder e querer. Ou seja, o que eu quero, o outro também pode desejar. O que eu posso, o outro também pode poder, né? E o que o outro é digno, eu também sou digno. Isso não significa que algumas limitações vão ser encontradas. Isso não, eu não estou descartando as limitações. Eu estou dizendo na criação. No princípio, todos somos dignos em igualdade, poder e querer. Olha, somos semelhantes em dignidade, igualdade e poder. Mas somos também pessoais, somos únicos. Então nós temos a mesma dignidade, embora de modo diferente. E aqui não de modo diferente no sentido de que a minha dignidade é superior ou inferior. Todos têm o mesmo nível de dignidade, sendo ser humano.
Então todos devem ser tratados como ser humano. O ser humano é a imagem do poder e da ternura de Deus. É o acolhimento, mas também é o afastamento. O poder ele afasta, o poder ele expulsa, ele empurra. E a ternura ela acolhe. E aqui nós temos, né, o papel do homem, que é aquele que é a força que empurra, que move para frente, né? E a mãe, que é aquela, a mulher, que é aquela que acolhe, que abraça, que estende, que conforta, né? Claro que o homem ele pode fazer também, o homem pode ter em situações de acolher e tudo mais, e a mulher também tem situações onde ela demonstra força, onde ela é essa força motriz e tudo mais, claro, mas do seu jeito. Ambos do seu jeito. E a união matrimonial é um modo de imitar na carne a generosidade e a fecundidade de Deus. Foi o que eu disse, né? Deus, ele não tem sexo. A gente sabe disso. Deus não tem sexo, porque Deus é completo em si mesmo. Na Santíssima Trindade, Deus é completo. E o homem, ele só se torna completo na união matrimonial. E aqui eu não estou falando união matrimonial no sacramento somente, mas estou dizendo também para padres e religiosas. Todos são chamados ao matrimônio. Todos são chamados a se unir a algo. Assim como Deus é união e é comunhão, todos são chamados a essa comunhão como a Santíssima Trindade, encontrando o seu complemento. E aqui não estou falando de esposo, estou falando daquilo que complementa a sua vida. Seja uma missão, seja um propósito, seja uma pessoa, seja pessoas, sejam mais pessoas, seja uma instituição. Então, tudo isso, nessa união, é que o homem encontra o seu propósito, encontra a sua finalidade. E Jesus se torna esse Deus, aliás, é esse Deus que se fez homem. Jesus veio restaurar a criação na pureza das suas origens. Então, quando Jesus prega principalmente sobre a castidade, naquilo que envolve a castidade, Jesus vai dizer que muitas coisas se perderam, muitas coisas foram mudadas, foram modificadas devido à dureza do coração. Ele vai dizer lá em Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para a mulher desejando-a, cometeu adultério com ela no seu coração. Em outro momento, ele vai dizer também que é por conta da dureza do coração que se deixou o divórcio. Jesus, ele vai dizer que nós devemos ser puros de coração, não somente do físico, mas da alma. Não somente do corpo, mas da alma. Deus nos chamou à união. Deus nos chamou à união. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. Ou seja, por isso o homem deixará aquilo que o criou para se unir a algo. Ele vai sair de algo para se unir a algo. Para se unir a algo. E essa união, mais uma vez, pode ser a união que for, a vocação da pessoa. Castidade vai envolver muito mais sobre união, sobre comunhão, do que somente sobre dizer não a algumas coisas. Castidade vai se dizer muito mais sobre um convite a sobre essa vocação do homem de se unir, mas se unir de forma perfeita, se unir àquilo que não tira, que não desagrega valor, né? Mas aquilo que dá valor, que permanece o valor, que mantém o valor. Que mantém o valor. Então, a castidade, ela é esse convite a manter o valor, a manter o seu valor, a manter a sua dignidade. Então, não se envolver não é que eu não posso me envolver. Não, é a forma como eu posso me envolver. Eu não posso me envolver como mulher casada com outra pessoa
Eu não posso me envolver com uma pessoa antes do casamento. Eu não posso me envolver com prazeres que são solitários, com prazeres que não contribuem. Então, você vai percebendo que é uma união. O sexo ele foi feito para o homem, mas para o homem no lugar certo. Fora do seu lugar, como aquele carvão fora do lugar, ele mancha. Dentro, no seu lugar, ele atrai, ele se torna combustível. As pessoas que vivem a castidade, elas vão poder falar para você. Se você ver, não precisa perguntar, mas se você vê que aquela pessoa, se você olhar para aquela pessoa, você vai observar um fogo que não existe nas pessoas que não vivem a castidade. Que não vivem a castidade, certo? Então, é esse convite à união. A tradição da igreja entendeu o sexto mandamento como englobando o conjunto da sexualidade humana. O conjunto de toda a sexualidade humana, certo? E é o que Jesus, como homem, viveu. Ele viveu toda essa plenitude na castidade, correto? E aí nós podemos passar então para a segunda parte, para o segundo momento dessa aula. Mas eu quero que você comente aqui. Tá conseguindo entender isso aqui? Ficou claro? É de uma forma diferente que você viu, que você nunca viu dessa forma, ser falado assim da castidade? Porque assim, o que as pessoas falam sobre castidade, quando falam assim, eu vivo a castidade, ou eu procuro viver a castidade, normalmente as pessoas pensam em não fazer sexo. Está certo, é isso, mas é muito mais do que isso. É uma doação. Então, não é você gastar o seu dinheiro, o dinheiro é seu. É como se você tivesse dinheiro, mas se Deus está dizendo para você não gastar e gastar com outra coisa, não é só dizer não, mas é apontar para o que é certo. A palavra pecado, significa errar o alvo, não acertar o alvo. Não acertar o alvo. O oposto de pecado é santidade. Então, quando nós falamos de santidade, é dizer que o homem ele é um ser são, sadio. Vem da palavra saúde. A palavra santidade, saúde, sana, né? Vem dizer dessa palavra saúde. Então, errar na saúde é acertar na doença. O pecado é a doença. Tudo aquilo que não é alvo é erro, né? Um arqueiro que não acerta o seu alvo, ele errou. Ele errou. Então, tudo que não, para ele, só importa o alvo. Não importa se ele acertou a 5 centímetros, a 1 centímetro do alvo. Se ele errou, ele errou. Então, não interessa para ele se a flecha dele, se o projétil dele passou a 5 centímetros, ele errou. Certo? Então, o que é a castidade de fato? Agora que nós falamos sobre tudo isso, o catecismo ele vai exemplificar o que é castidade. Castidade, então, é pureza, unidade, generosidade, integridade e integralidade, que são duas palavras diferentes. Essas duas palavras, integridade e integralidade, nós vamos falar sobre ela, correto? Mas a gente vai entender de uma forma bem fácil, tá bom? Mas castidade, antes de tudo, é pureza. E aí você entendeu, pureza é aquilo que não se mistura. Não se misturar aquilo que tira valor. Unidade é você ser um com alguém, com algo, comunhão, casamento, matrimônio. Generosidade é doação, é você se doar para aquilo que é certo, não para aquilo que não é seu, não para aquilo que tira valor. Integridade e integralidade são as duas que nós vamos falar de forma mais aberta.
é aquele, mais aberta não, mas vamos nos expandir mais, porque o catecismo ele fala principalmente sobre essas duas realidades, certo? É aquela pessoa que se guarda, se tem e se doa, com generosidade pelo motivo certo. Ou seja, não é só se guardar. Castidade não é só se guardar, mas é também se ter, se possuir. Mas não é só se guardar e se ter. Porque assim, vamos lá. Imagina que você ganhou um presente. Esse presente ele não se perde. Esse presente ele não tem fim. Então, é uma bolsa onde você é uma bolsa onde você tem ali um alimento que é sempre se você usar ele de forma, se você comer ele da forma certa, você sempre terá ele. Mas se a partir do momento em que você não come ele da forma certa, se você não prepara ele da forma certa, melhor dizendo, ele se perde, certo? Para ficar mais fácil, então. Imagina uma bolsa onde você tem um alimento e nesse alimento você tem ali um alimento que precisa ser preparado de uma forma específica, correto? Mas vamos supor que você perca essa bolsa, ou seja, você não guardou a bolsa, logo você perdeu também o alimento. Mas imagine que você guardou a bolsa, mas você não sabe onde você guardou. Está na sua casa, mas você não guardou. Não está na sua posse. Você pode comer? Também não. Você não vai conseguir preparar. Mas imagine que você guardou ele, possua ele, mas você não sabe utilizar. Você não doa com generosidade aquilo, né? Ou seja, generosidade é o que foca, é o modo de preparo da castidade. O modo de preparo, se nós formos falar da receita para a castidade, é a generosidade. Para ser casto é preciso ser generoso. E generoso pelo motivo certo. Não significa dar, mas significa doar. Significa estender aquilo que é bom, aquilo que alimenta, não aquilo que mata. É um alimento que, preparado da forma certa, salva vidas, mas preparado de uma forma errada, mata. É muito mais do que ficar sem sexo. Se você pensa que é só isso, esquece. Esquece, você não aprendeu ainda o que é castidade. Se até aqui você não entendeu nesses 30 minutos de aula, você não entendeu que castidade não é só ficar sem sexo, não é só ficar sem masturbação, você está errado, tá? Volta lá no início da aula e entende tudo isso. Se eu falei um pouco rápido, se você perdeu alguma coisa, volta lá. Castidade, então, é doação generosa, mas não há como se doar se não se pertence, se não se tem. Em cada canto da cidade tem um pouco de você espalhado. Aí, cada lugar que você vai, você deixa um pouquinho de você. Mas é esse alimento que você vai dando, mas e aí? Sabe? Você não se tem. E você vai deixando em vários lugares. Um pouquinho em cada lugar tem um pedaço dessa bolsa. Se você tira um pedaço da bolsa, o que acontece? Essa bolsa, se você arranca o fundo dela ali, também se perde. Esse conteúdo se perde. E também não há como se doar, doar se não consegue esperar o momento certo para a doação. Então não é só para a pessoa certa, mas é para o momento certo, no lugar certo, da forma certa. Entendeu? A castidade é uma doação generosa para a pessoa certa. Aliás, primeiro precisa se ter para se doar para o lugar certo, para a pessoa certa ou para a situação certa. Vou dizer para a situação certa, porque aí pode ser o padre, né? Para a situação certa, mas também no momento certo. No momento certo. Noivos não podem ter relação sexual, só quando eles se casarem, correto? Então vamos lá, agora entender a integridade da pessoa. O que é integridade? E aqui nós vamos demorar, gente. Aqui nós vamos demorar, tá? Se nesses 30 minutos nós já vimos boa parte,
É agora que a porca torce o rabo, certo? O que é integridade? Bom, integridade é dominar-se e ser proprietário de si. É se pertencer. É se manter. A pessoa casta mantém a integridade das forças de vida e de amor em si depositadas. É manter o conteúdo, aquele alimento, na bolsa. Benefícios da integridade. Ela garante a unidade da pessoa. A pessoa ela não está espalhada pelos cantos da cidade. Ela garante também, ela opõe-se a comportamentos ofensivos, ou comportamentos que ofendem a pessoa e outras pessoas, e principalmente a Deus. E quais são essas características da integridade? A integridade ela não tolera duplicidade de vida. Ela é uma pessoa única. Ela não é uma pessoa que vive em dupla face, em duas faces. Num lugar ela vive de um jeito, no outro ela vive de outro. E aqui, gente, eu não estou dizendo que você pode não... eu pequei e não venci a castidade ainda. Não tem problema. Não tem problema. O problema é se você não está lutando contra. Se você não está enfrentando, se você não está buscando os artifícios necessários para viver a castidade. Não é uma hipocrisia dizer que você ainda não venceu um pecado. E aqui não é só o pecado da castidade. É qualquer pecado. É qualquer pecado. Porque uma pessoa só pode ser chamada de hipócrita se ela realmente, se ela fala assim, olha, eu não quero viver, mas eu estou ensinando para as pessoas viverem assim. Não, né? Isso é o hipócrita. O hipócrita é esse. Não é aquele que está lutando. E ela também não tolera duplicidade de linguagem, que é a mesma coisa, né? Duplicidade de vida, ou seja, falar uma coisa e falar outra coisa. Correto? A integridade é fundamental para manter a unidade e a honestidade da nossa vida. Então, a integridade está muito mais relacionada a mim do que ao outro. Correto? A integralidade você vai ver que está relacionada mais ao outro do que a mim. Não, vai estar relacionada a mim, mas está mais relacionada ao outro. Castidade, então, é domínio de si. Castidade é aprender a dominar-se. É saber a hora e como eu vou preparar o alimento. É liberdade consciente do homem e da mulher. É uma liberdade. O homem e a mulher são livres para doar-se da forma certa. Então, liberdade significa domínio. Domínio. Então, se você não tem domínio sobre algo, você não é livre. Se você é escravo de algo, você não é livre. Você não tem domínio sobre o seu corpo, sobre o que você faz, sobre o que você é, sobre o que fazem com você. Ou o seu corpo comanda, ou você, ou o homem e a mulher comandam suas paixões, ou são dominados por elas, ou são comandados por ela. Ou tem paz, ou é infeliz. Ou você faz, ou não faz. Ou você vive, ou não vive. O homem deve ser movido e determinado por, sim, convicção pessoal, e não por sob a pressão de um impulso cego ou coação externa. Ou seja, ele deve ser, o homem deve ser movido e determinado por uma convicção pessoal livre. Ele deve pensar o que fazer, o que viver. E não pode ser guiado por pressão, ou por impulsos, ou por coação externa. A castidade é alcançar dignidade. É libertar-se da escravidão das paixões. A gente fala muito sobre o preconceito, o racismo e tudo mais. Eu posso falar porque eu tenho... Não, na verdade, eu não tenho propriedade, né? Eu sou um negro, mas não vivi a escravidão. Não a escravidão, né, a escravidão que eu estou falando da história de 300 anos atrás. Não estou falando disso. Estou dizendo dessa escravidão. Todos nós não falamos sobre essa escravidão. Aliás, nós não falamos sobre essa escravidão. Que nós devemos nos libertar. Seguir na livre escolha do bem. Ou seja, libertar-se. Libertar-se e ser livre. Manter-se livre. E nessa liberdade procurar os meios para adequar-se a essa liberdade. Como ser fiel na castidade? Como eu vou ser fiel
na castidade. O batismo nos faz castos, puros, sem mancha de pecado. Então, a ação do batismo em nós, do sacramento do batismo, é nos tornar puros, sem mancha. Ele tira todo o pecado e toda mancha do pecado em nós. Para manter essa pureza é necessário conhecimento de si, autoconhecimento, prática ascética adaptada. O que é ascética? O que é ascese? Ascese é busca de Deus. Prática ascética adaptada. Ou seja, o que o catecismo está dizendo? Oração. Oração é buscar a Deus, mas adaptada. A mãe não reza como a freira não reza como o padre não reza como esposo, o esposo não reza como seminarista. E assim por diante. Cada um reza do seu jeito, na sua realidade adaptada. Mas busquem a Deus, todos buscam a Deus. Prática é constante. Obediência aos mandamentos é observar, guardar os mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Prática também das virtudes morais, ou seja, não é somente um relacionamento com Deus, mas um relacionamento com o próximo. O próximo tem que ver que você moralmente, que você vive a temperança, a prudência, a justiça e a castidade. E a fortaleza. A temperança, justiça, prudência e fortaleza. Então, se você não vive isso para os outros, se você não é moralmente visto, virtuoso, então você não está vivendo. É necessário, para viver essa pureza, para manter a pureza, também viver as virtudes morais. A fidelidade à oração. Certo? A fidelidade à oração. Que é um pouco diferente. A prática ascética, na verdade, ali, é uma busca, é um desejo por Deus. É um desejo por buscar a Deus. A oração é a ação desse desejo. A castidade, então, ajunta. O oposto espalha. Ou seja, o que é oposto à castidade? O adultério. Então, a castidade, ela une. Ela vai agregando o homem em si mesmo. Ela vai unindo, ela vai pegando tudo aquilo que estava espalhado e vai juntando, e vai dizendo, vem, fica aqui, em uma unidade, em um corpo só. O adultério, ele vai espalhando. Ele vai espalhando. É o enxerto da razão nas paixões e nos apetites humanos. É com a razão ter paixões. É com a razão ter apetites. Saber o que comer. Aquele alimento da bolsa, eu só vou comer ele se eu prepará-lo bem. A Gaudium et Spes, no Concílio Vaticano II, vai dizer assim: a continência ou a castidade, na verdade, recolhe-nos e reconduz-nos àquela unidade que tínhamos perdido, dispersando-nos na multiplicidade, ou seja, nos vários aspectos que nós somos. Nós somos espalhados, certo? Não é só a vivência, é muito mais do que isso. Bom, continuando. Luta para toda a vida. A castidade, então, exige grande fôlego. Não é um sprint. Uma vez, eu estava em Aruanã e lá andando eu vi daquelas iguanas. E aí a iguana, ela tem uma particularidade, né? O animal que de sangue frio, ele tem essa particularidade. Ele dá um pique para fugir do inimigo, mas se o inimigo continuar andando em volta dele, ele não consegue dar um outro pique. Tanto que eu fiz isso. Eu cheguei perto de uma iguana, ela deu um sprint e correu. Um sprint. E correu, né? Ela deu um gás e correu. Chegou perto de uma árvore, ela parou. Quando ela foi, eu fui na direção dela. E ela não teve reação, ela não foi. Tipo assim, se eu quisesse, talvez ela se defenderia de outra forma, né? Mas se eu fosse um predador, ela já era ali. É uma jornada, a castidade é uma jornada de uma vida inteira. Tem gente que vai passar a vida inteira e não vai viver a castidade. Mas tem que lutar. Tem que lutar, não pode entregar os pontos. Não é para entregar os pontos. Obviamente, tem santos que viveram a castidade desde o início, que nunca pecaram contra a castidade, mas outros viveram
não viveram a castidade na vida inteira e lutaram, mas são santos. Ninguém pode dizer que já venceu a castidade. Nem os santos podiam. Aliás, só os santos podem dizer, né? Nós que estamos vivos não podemos. Aliás, eles estão vivos, mas vivos de outra forma. Cada idade tem seu desafio, mas algumas idades exigem mais luta. A adolescência, né? A juventude, a pessoa vai ter uma luta maior. A infância e a adolescência são bastante desafiadoras. A formação da personalidade pode infligir muito sobre essa luta. A infância e na adolescência é onde o ser humano está formando a sua personalidade, encontrando a sua identidade. Ele já não é mais uma extensão dos pais. Agora ele é produto do seu próprio pensamento, da sua própria liberdade. Então, como produto da sua própria liberdade, ele vai procurar a sua identidade. Procurando a sua identidade, ele pode muitas vezes se perder na sexualidade. Paciência, jovem padawan, paciência. Crescer na castidade exige passar por muitas fases, e algumas vezes serão fases no pecado ou nas imperfeições. E as pessoas que venceram a castidade, elas só venceram e viveram porque elas encontraram nas suas imperfeições a força para sair de lá. Elas só encontraram porque elas se viram no fundo do poço. Se ela não sabe que está no fundo do poço, ela não vai lutar para sair. Ela não vai gritar. Ela não vai pedir a corda. O importante é não desistir, lutar e corrigir os erros. O mais importante é não desistir, é persistir. O homem virtuoso e casto constrói a sua castidade. Ele não ganha a castidade de Deus, ele constrói a castidade através das decisões, através da liberdade, através das lutas, através do conhecimento de si, através do amor por si e pelo outro. Mas eu acrescentaria uma outra coisa aqui que o catecismo não diz, através também das derrotas. Através também das derrotas, é nas derrotas que nós vemos os nossos pontos fracos, onde nós precisamos proteger mais. Correto? É um esforço pessoal e também é um esforço coletivo. Por que é um esforço coletivo também? A luta pela castidade é uma luta pessoal. Cada um deve lutar a sua luta. Mas também é uma luta social. A pessoa deve ter consciência do que irá enfrentar e decidir. Porque é na sociedade que ela vai enfrentar, vai ter os problemas, as dificuldades. A sociedade então deve apoiar essa luta e cortar os mecanismos que atrapalham. A gente percebe, de certa forma, que existe uma promiscuidade da sociedade, mas ao mesmo tempo existe uma consciência, porque não se fala abertamente dos meios de pecado, né? E quando se fala, normalmente as pessoas velam. Em alguns lugares ainda se vela, né? Ainda se fala de uma forma implícita disso, né? Tanto que o YouTube pode derrubar esse vídeo meu aqui, porque eu estou falando termos que não, né? Então você vê a censura agindo nessa realidade. Mas a sociedade, de certa forma, ela tem uma consciência ainda, uma consciência divina, que diz para ela que certos assuntos não devem ser tratados com certas pessoas. Por exemplo, não se fala de sexo com crianças abertamente. Não se fala. Então, a gente tem essa consciência e é certo isso, mas essa consciência ela precisa aumentar. E é papel do cristão lutar para que a sociedade tenha uma consciência mais firme sobre a castidade, sobre esse esforço. Respeito pela pessoa e pelos seus direitos. Então, assim, cada um exige um respeito diferente, uma informação diferente. Informar e educar são deveres da sociedade ao redor do indivíduo. E conforme o indivíduo compreende. E aqui o indivíduo, eu posso falar da criança, do adolescente, do adulto, do jovem. Cada um vai ser educado de uma forma. Virtude e dom. A castidade, então, é virtude e dom. Virtude que significa esforço do homem. Dom significa graça de Deus. Tem um livro que se chama Compêndio Teologia Ascética e Mística, que é o quê? Ascética é essa busca de Deus, nós já falamos.
Mística é a busca do homem, ou seja, é o homem que se estende a Deus. É o que, aliás, ascética é o que o homem busca a Deus. Mística é o que Deus alcança, é Deus que alcança o homem. Ascética é o homem alcançando Deus. Mística é Deus alcançando o homem. Virtude é o homem buscando a força de Deus, alcançando Deus. Dom é Deus alcançando o homem com a sua graça, com a sua misericórdia. É como a Eucaristia. Deus transforma o pão em corpo de Cristo, depois que o trigo se torna pão. Quem é que faz o trigo se tornar pão? O homem. Então, você só vai viver a castidade quando você tiver virtude. E a virtude é na virtude que Deus dá o dom. É na busca, na ascética, que Deus dá a mística. Deus não transforma o trigo em corpo dele. Deus transforma o pão, que é o trigo trabalhado pelo homem, em corpo de Cristo. Assim como o vinho também, e como o vinho e a uva. Né? Deus não transforma a uva em sangue de Cristo, mas o vinho. O trabalho de Deus sobre o trabalho do homem. Agora que vemos a integridade, agora vamos ver a integralidade. Certo? O que é integralidade? Integralidade é doar-se generosamente pelo bem. Doar-se para quem? Para o outro. A pessoa casta mantém a integralidade na vida, onde todas as outras virtudes são moldadas pela castidade. Então, é essa doação. Ela vai lapidando a partir da moderação e da temperança. Ela vai lapidando a partir da moderação e da temperança. Retira o que precisa e dá o que falta. Então, ela busca aquilo que precisa e dá aquilo que falta. É como um mármore que ela vai lapidando. A pessoa vai ali batendo, lapidando, tirando os excessos para que fique aquilo que precisa ficar. É um esforço, é uma ascética, é um manter-se esforçando-se. Castidade, então, é essa generosidade, essa escola de doação. De quem domina-se e se doa. A água contida no jarro mata mais sede do que a água espalhada no chão. Então, castidade é isso. Eu não posso matar a sede se minha água está espalhada no chão. E a minha água não é para todo mundo, é para uma pessoa só, é para um objetivo só. Então, castidade é essa jarra que guarda a água que mata a sede de alguém. Mas se ela está espalhada, ela não mata a sede. A pessoa então se torna testemunha da fidelidade e ternura de Deus. É a imortalidade. A integralidade é a imortalidade. A amizade é o fermento da castidade. Onde a castidade cresce? Na amizade. Amizade que é amor recíproco, tá? É diferente de amor. Amor não é recíproco. Amor não é recíproco, tá? Eu quero te dizer, se você acha que amor é recíproco, não é. Amor não espera do outro. Amor faz porque faz e ele faz. Ele não espera. Se você espera, não é amor, é amizade. Por isso que às vezes a amizade parece ser menor do que o amor. Mas a amizade, no amor, ela é muito mais importante. Ela cresce. Ela cresce. Então, o amor, ele é importante. Ele existe. Mas quando existe amizade, ele cresce mais. Falar faz ela crescer e expandir-se. Na amizade com Cristo, o fiel busca segui-lo e imitá-lo. Não é somente uma amizade no outro, mas a amizade em Cristo. Então, Cristo que me ama, mas eu não amo de volta, eu não estou crescendo. Mas quando eu cresço de volta, eu amo de volta, aí há amizade. A amizade, então, significa quando eu amo de volta, quando eu sou recíproco. Cristo, então, se doou para que sejamos imortais. E a castidade é a promessa da imortalidade. Verás a Deus. O puro verá a Deus. Na amizade com Cristo, o fiel busca o bem a si
e ao próximo e ao outro. Todo relacionamento saudável começa na amizade. Todo relacionamento começa no olhar para o outro e ser olhado pelo outro, amar o outro e ser amado pelo outro. E quando eu amo o outro e o outro não me ama de volta, é só amor, é caridade, é caridade. E tá tudo bem. Você não faz pelo outro. O outro não é obrigado a ser generoso, não é obrigado a retribuir. Ele não é obrigado, ele faz por caridade. Se ele faz por caridade, aí se torna uma amizade. Se ele devolve, aí é amizade. É o que conduz à comunhão e à comunhão espiritual. Quais são os diversos regimes de castidade? Olha, já deram 55 minutos de aula e nós temos ainda muita coisa para falar. E nós vamos falar, tá bom? Então, senta, como eu disse lá no começo dos 10 mandamentos, que tem muita coisa ainda pra gente ver e vão ter vídeos que nós vamos extrapolar, mas que valem muito a pena. Muito a pena. Se esse vídeo não tá valendo, talvez esse seja um dos melhores e mais esperados vídeos que eu estou fazendo. Um dos mais esperados que eu estou fazendo. Mas vamos lá. Quais são os diversos regimes de castidade? Porque não existe só uma forma de viver a castidade. Lembra que eu disse? A oração do casto é diferente. A oração do padre é diferente da oração do seminarista, que é diferente da oração do homem, que é diferente da oração da mulher, que é diferente da oração da freira, e assim por diante. Todos castos a seu modo. O chamado é para que todos sejam castos a seu modo. Todo batizado é chamado à castidade, pois todos são revestidos de Cristo. É o exemplo da Barbie. Tem a Barbie veterinária, fotógrafa, enfermeira, bombeira, professora de arte, chefe de cozinha, treinadora de futebol e bióloga. Mas todas são Barbie. Todas são Barbie, tem o mesmo nome. Todos são cristãos, todos são Cristo. Cristo, né? Todos são ungidos. Mas tem um ungido que é casado, tem um ungido que é solteiro, tem um ungido que é padre, tem um ungido que é religiosa, tem um Cristo que é irmão, tem um Cristo que é irmã, tem um Cristo que é celibatária, tem um Cristo que é bispo e tem um Cristo que é papa. Na verdade, falar bispo e papa, né, é redundante, já que o papa é bispo de Roma. O cristão, então, deve comprometer-se a orientar sua afetividade na castidade. Quais são os tipos de castidade? A castidade é para todos, mas não de modo único. E existem 3 tipos de castidade. A castidade da continência, a castidade conjugal e a castidade na viuvez. Certo? A castidade na continência é a castidade aquela que se evita a relação sexual e implica. Ou seja, é evitar a relação sexual a todo custo. Continência. Ele se contém. Se contém. Sempre. Continência. Domínio de si, controle dos impulsos sexuais e dedicação à vida espiritual. Ele não se dedica ao corpo, mas ao espírito. É um domínio de si. Não significa que os outros não há domínio de si, né? Mas é uma pessoa que se domina, que se controla e que se dedica. Qual é a castidade conjugal? É a castidade dos cônjuges. Refere-se à vivência da sexualidade de uma forma íntegra e fiel dentro do matrimônio. Então, é integridade, é doar-se, mas também ser fiel, doar-se somente a uma pessoa, e envolve fidelidade inviolável. E que inviolável significa não somente o corpo, mas a alma, o olhar, o pensar, o desejar outra pessoa é infidelidade. Doação e unidade mútua. Ambos se doam, ambos se unem. É amor definitivo. Então, já não é conter-se como da continência, mas agora é doar-se. É diferente. A castidade na continência é segurar-se. Quem é solteiro, quem não se casou, é segurar-se. Quem se casou é doar-se. E a castidade na viuvez é aquela que ela volta a da continência, mas já com a experiência de casado. Entende? A pessoa não deixa de ter a experiência porque o marido ou a esposa morreu. Semelhante às implicações da continência, da castidade e continência, porém com a experiência do viúvo ou da viúva. Ela já envolve de novo domínio de si, controle dos impulsos sexuais e dedicação à vida. Se você for olhar, é a mesma coisa
da castidade de continência. Porém, a pessoa se doa, a pessoa já se doou, a pessoa já tem uma experiência, certo? E a castidade dos noivos? Como os noivos vão ser vistos? Bom, os noivos também são chamados à continência, mas com alguns acréscimos, que lhe farão como? Além, então ele vive a castidade de continência, mas a descoberta do respeito mútuo. Eles começam, obviamente, no namoro isso já, né? Porque é uma cultura do brasileiro, né? É uma cultura da nossa sociedade atual, não só do brasileiro, mas da sociedade atual. Mas antigamente, o namoro não existia. O namoro era só uma amizade um pouco mais forte, né? E o noivado, tanto que o noivado para o judeu da época de Jesus, quando falava-se que já estava prometido significa noivo. Então, era isso. Eles já estavam noivos. Mas o noivado do judeu era diferente, porque o noivado já era o próprio casamento. Mas era um casamento onde não havia ainda a união. A gente pode falar isso... Não, vamos falar sobre isso agora, já que estamos falando sobre noivos, né? Vamos falar sobre isso. E aí, o que acontecia? Para o judeu, existia esse noivado já era o próprio casamento, porque a promessa já era o cumprimento da promessa. A promessa, ela começa... aliás, o cumprimento da promessa começa com a promessa. Então, a partir do momento em que o judeu dá o seu, ele não volta atrás. Dá a sua palavra, ele não volta atrás. O noivo, então, a noiva, eles já estão nesse processo. Eles podem, lógico, da sociedade atual, pode voltar atrás. Mas ainda existe o respeito mútuo. Agora é um respeito maior. Eu não posso mais procurar outra pessoa. Não existe mais outra pessoa no mundo para mim. O aprendizado da fidelidade, onde eles vão aprender a ser fiéis. Não que no namoro não fosse, mas agora eles vão aprender a ser fiéis de verdade. A fidelidade, ela implica muito mais do que só tocar ou sair com outras pessoas. E também o aprendizado da esperança, de se receberem um ao outro, ou seja, esperar o momento certo. Reservarão para o tempo do matrimônio as manifestações da ternura específicas do amor conjugal. Então é não viver no noivado o que se deve viver somente no matrimônio. Eles se ajudarão mutuamente a crescer na castidade. Então não é só o homem, não é só responsabilidade do homem, não é só responsabilidade da mulher. É responsabilidade de ambos. Quais são as ofensas à castidade? Bom, aqui nós temos 6 ofensas à castidade que o catecismo vai colocar, correto? A luxúria, que é um desejo desordenado, é um prazer sexual desregrado. O prazer sexual é desregulado quando procurado por si mesmo. Ou seja, essa procura por si mesmo. Eu estou procurando prazer sexual, sem as finalidades da procriação e da união. Então, luxúria é quando eu procuro o ato sexual, o prazer sexual, sem as finalidades, sem levar em conta a procriação e a união. A masturbação é a excitação voluntária dos órgãos genitais para tirar um prazer venéreo. É procurado fora da relação sexual conjugal. É procurado significa que dentro da relação sexual pode haver? Pode. Dentro da relação sexual pode haver a carícia do cônjuge com outro cônjuge? Pode haver? Pode. Porém, com a finalidade da união e da procriação. Não se esqueçam disso. Casados, tá? Isso são para os casados. É procurado fora da relação conjugal. Não existe doação mútua. Por que é pecado a masturbação? Porque não existe doação. É egoísta. Não existe procriação. Então não é união nem procriação. Pode ser atenuado por algumas realidades, como a imaturidade afetiva. Ou seja, atenuado. A gente sempre fala sobre isso. Atenuado. Existem situações que vão diminuir o peso dessa culpa. Por exemplo, a imaturidade afetiva. Adolescentes, eles têm
uma tendência a procurar se conhecer, mas isso precisa ser contido. Eles precisam aprender a conter essas forças. Forças de hábitos contraídos. Uma pessoa que se viciou. Uma pessoa que se viciou, ela tem dificuldade para sair, certo? Estado de angústia. Uma pessoa que está angustiada. Ela não significa que ela não deixa de ser culpada. Significa que a culpa é atenuada. Ou fatores psicológicos e sociais. Com uma pessoa doente, com uma pessoa que está com problemas psíquicos ou sociais. A fornicação também é um pecado. É a união carnal fora do matrimônio entre homem e mulher livres. A sexualidade é ordenada para os esposos. Para os esposos. Certo? A união carnal fora do matrimônio, aliás, a sexualidade é ordenada para o bem dos esposos. Entre os esposos e com o esposo seu, ou a esposa sua. Será mais grave ainda se houver corrupção de menores. E aqui qualquer desses pecados já é mais grave quando se envolve menores. Pornografia, masturbação, luxúria, qualquer um deles. A pornografia é a exibição de atos simulados ou reais para terceiras pessoas, de modo deliberado. Então, não é porque você e aí você vai perceber que muito raramente uma pessoa que peca na pornografia, ou seja, que exibe ato sexual, ela não está pecando também na fornicação, né? E muito provavelmente também está pecando na masturbação e também na luxúria. Mas de modo deliberado, ou seja, filmaram, né? Então, não fui eu. Aí não foi culpa sua, mas obviamente tem que se haver um resguardo natural. Porque ele desnatura o ato conjugal. É um ato de intimidade. E atenta contra a dignidade dos atores, dos comerciantes e do público também, daqueles que procuram, que não também estão pecando estão pecando na pornografia. E mergulha na ilusão de um mundo fictício, essa pessoa. A prostituição também é a venda e a compra do ato carnal. Aquele que se vende perde a dignidade, pois a dignidade é reduzida ao prazer venéreo. Então, a prostituição é vender e comprar ato carnal. Não é só vender. A prostituta não é só aquela que vende, mas o prostituto é aquele também que compra, que se deita com a prostituta. Aquele que se vende, aquele que paga, peca gravemente contra si. É mais grave ainda, porque às vezes não tem o fator da atenuação nele. É um flagelo social e gravemente pecaminoso, mas pode ser atenuado devido à miséria, chantagem ou pressão social. Então pode ser atenuado por essas relações. E a violação, que é eu não vou falar essa palavra, é a entrada na intimidade sexual de uma pessoa à força, com violência. A gente sabe o que é. E ela é gravíssima. Talvez as piores. Atenta contra a justiça e a caridade, porque tira o que é do outro e não dá. A justiça é dar ao outro o que lhe é devido. Atenta contra a justiça porque tira do outro, tira da caridade, ofende a caridade, ofende o direito de cada um ao respeito, à liberdade, à integridade física e à integridade moral. Causa um prejuízo grave à vida da vítima. Gravíssimo, gravíssimo. A pessoa vive pro resto da vida com aquela chaga, com aquela dor nela, com aquela ferida causada por outro. E ela muitas vezes pode se sentir culpada por aquilo. É gravíssimo isso. E agrava-se se for cometido contra crianças, parentes próximos e educadores. E quando são parentes e próximos e educadores, e aqui envolve-se também padres, envolve-se também catequistas, envolve-se também professores. Quando envolve, porque o padre é um educador, né? Quando envolve essas pessoas é mais grave ainda. Já é grave, já é a coisa mais absurda e ainda mais grave. E aí o catecismo deixa
para uma outra realidade falar sobre a homossexualidade. O que é a homossexualidade? A homossexualidade designa as relações entre homens ou mulheres que experimentam uma atração sexual exclusiva ou predominante para pessoas do mesmo sexo, certo? Então isso a gente sabe. São homens que se atraem por homens e mulheres que se atraem por mulheres, correto? Qual é a variação? Existe a variação ao longo dos tempos. Ao longo dos tempos foi se mudando a definição de homossexualidade. A homossexualidade tem se revestido de formas muito variadas através dos séculos e das culturas. A sua gênese psíquica continua em grande parte por explicar. E aqui existe um problema. Por quê? Porque em muitos países foi-se proibido de pesquisar sobre a homossexualidade. Ou seja, é proibido, por exemplo, no Brasil, é proibido pesquisar-se. Você pesquisa sobre autismo, sobre toque, sobre vários outros problemas, sobre situações do ser humano, mas você não pode pesquisar sobre isso, para identificar até mesmo aqueles que querem sair, aqueles que querem, que desejam. Então as pessoas elas não são livres, elas não têm as armas necessárias para viver, porque os estudiosos não podem estudar. A visão da tradição da igreja. A tradição declara que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. Ou seja, na sua essência, eles já são desordenados. Por quê? Porque não pode-se... a tradição da igreja diz isso. Então, a gente entende. Eu estou falando aqui em nome da igreja. Em nome do catecismo. Pelo que o catecismo diz. Ah, mas você concorda? Concordo. Concordo com o que a igreja diz. E as implicações morais. Os atos de homossexualidade, homens se envolverem com homens, mulheres se envolverem com mulheres, sexualmente, são contrários à lei natural e fecham o ato ao dom da vida. Lembra que o ato sexual ele envolve união e procriação? Não há procriação. Não há união porque não há complementariedade. Não procedem de uma verdadeira complementariedade afetiva sexual e não podem ser aprovados pela igreja e nunca serão aprovados pela igreja, certo? Para os casos de homossexualidade, e aqui eu estou dizendo com todo o respeito do mundo a essas pessoas, com todo o respeito do mundo, eu não estou dizendo que você é a pior pessoa do mundo. Pelo contrário, todos vivem, sabe? Uma coisa que eu abomino é algumas pessoas que entraram na igreja agora, e aí elas jogam um holofote enorme na homossexualidade, mas elas jogam um holofote pequeno no adultério, na traição dos esposos, né? E eu falo isso até levando as pessoas a pensar. O que é mais grave, a homossexualidade ou o adultério? Para mim é o adultério. Muito mais grave. Muito mais grave. Porque a homossexualidade, o homossexual, ele muitas vezes, aliás, em nenhuma vez você vai ver um homossexual indo diante de Deus e dizendo que ele vai ser casto. Em nenhuma vez você vai ver isso. Mas o esposo e a esposa que trai, ele foi na frente de Deus e na frente de outras pessoas e disse que ele seria fiel. E ele não foi. Então ele fez um compromisso com Deus. Já o homossexual não. O homossexual ele tem essa tendência e precisa de uma luta. Assim como qualquer outra pessoa tem uma tendência a algo. O ladrão ele tem a tendência a roubar, o mentiroso a mentir e assim por diante. E não se nivela pecados. Pecado é pecado. Pecado, pecadinho, pecadão. Como diz aquela música. Tudo é pecado. Tudo é não para ele. Tudo é não para o pecado. A resposta é sempre não. E para o homossexual é preciso respeito, compreensão e compaixão. As tendências homossexuais, muitos homens e mulheres têm tendências homossexuais profundamente radicadas. Estão nas raízes deles. Mas a tendência não significa o pecado. Não é porque a pessoa tem a tendência que ela pecou. Correto?
é uma provação muitas vezes, como qualquer outra provação. Esta propensão é objetivamente desordenada, mas para muitos é uma provação. Ou seja, Deus está provando, melhor dizendo, mas a pessoa está sendo provada. Por quem? Por Deus? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Deus não tenta ninguém. Isso a palavra de Deus fala. Mas Deus permite provações. Deus permite provações. E passa na provação aquele que não se dá aprovação. Para os homossexuais, né, respeito e compaixão. Entender que, do mesmo jeito que você luta por algum pecado, contra algum pecado, ele também precisa lutar. E se você apontar o dedo, é pior. Se você apontar o dedo, é ainda pior, porque a pessoa não vai querer mesmo lutar. Se apontassem o dedo para você no seu pecado, na sua situação, tenho certeza que você perderia a vontade de lutar. Se você mente, se você rouba, o que você faz? O que seja que você faz? Eu estou usando de outros pecados aqui, mas a gente poderia pensar um monte de coisa. Se você falta à missa, se as pessoas apontarem o dedo para você, você vai fugir mais ainda da missa. Então, compaixão, olhe para ele, sinta a dor dele. Sinta a dor dele. Eu não estou falando só dor do preconceito causado pelo homem, mas muito mais a dor de ele estar longe de Deus muitas vezes. Deve ser acolhido com compaixão, com delicadeza, com respeito, sem discriminação. Entender que ele está no mesmo barco que você. Ele está no mesmo... O homossexual está no mesmo barco que você. Está no mesmo barco. E você precisa respeitá-lo, amá-lo, acolhê-lo, compadecer-se, sentir a dor dele porque você sente a sua dor. É a mesma dor que você tem. E assim você vai realizando a vontade de Deus. Assim ambos vão realizando a vontade de Deus. Todos são chamados a realizar a vontade de Deus, unindo as suas dificuldades à cruz do Senhor. É essa busca da vontade de Deus. Todos estão no mesmo barco e todos são chamados a remar para o mesmo lugar, para a vontade de Deus. Todos são chamados então à castidade. As pessoas homossexuais são chamados à castidade, como qualquer outra pessoa. A castidade não é mais importante para eles do que para mim, para você ou para qualquer outra pessoa. A castidade, ela tem o mesmo valor e o mesmo chamado para todos. Podem e devem aproximar-se gradual e resolutamente da perfeição cristã. Então, homossexuais podem ser santos? Sim. Homossexuais podem ser santos, se não se entregarem às suas vontades, aos seus prazeres, aos seus desejos. Assim como o adúltero que olha para a mulher do outro, ou para a mulher que não é sua, mas ele diz, não, eu tenho a minha esposa. Ou para a pessoa que olha para um objeto que é do outro e diz, não, eu não posso tocar, isso é errado. Ou para a pessoa que diz que falta à missa, ou que tem um desejo de faltar à missa, melhor dizendo, e ela diz, não, eu não vou faltar à missa, eu vou à missa, eu vou à Santa Missa. Ou a pessoa que tem o desejo de se masturbar e ela diz, não, eu preciso ser íntegro, eu preciso doar, eu preciso me entregar de forma correta. Então, é para todos. O chamado é para todos, a castidade é para todos. Isso aqui não deve ser um peso maior para o homossexual. Não deve. O erro de muitos católicos, de muitos cristãos, ao denunciar a homossexualidade, é denunciar só a homossexualidade e colocar como se só ele estivesse pecando, como se os outros não estivessem pecando, como se as outras lutas fossem menos importantes. Não. E se cresce
através das virtudes, principalmente do autodomínio, pelo apoio das amizades desinteressadas. Você que está lutando contra a castidade, busque amizades que vão te ajudar a viver, a se autodominar, a dominar-se, melhor dizendo. Também que buscam a oração e que buscam a graça dos sacramentos. Correto? Nós estendemos 20 minutos a mais, mas eu tenho certeza que valeu muito a pena. E se você achou que eu ia ofender os homossexuais, pelo contrário, eu os amo em Cristo e desejo profundamente que eles entendam que eles são amados, que eles são desejados por Cristo. Mas como eu disse, na amizade com Deus, você só é amigo de Deus se você faz a vontade dele. Se você faz o que é contrário ao que o seu amigo quer, você não é amigo dele. Ele pode ser seu amigo, mas você não é amigo dele. Jesus chamou Judas de amigo. E aqui eu estou falando para todos. Né? Já saiu tanto que eu já tirei a tela. Já saiu do termo homossexualidade, eu estou dizendo agora da castidade como todo. Que na semana que vem nós continuaremos. Jesus chamou Judas de amigo. Mas Judas não podia falar que era amigo de Jesus. Então, nós que estamos vivendo no pecado, você que está vivendo no pecado, né? Se você está vivendo no pecado, entenda que você ainda não é amigo de Deus. Mas se você está lutando, você é amigo. Porque um amigo, ele luta pela amizade. Ele vai atrás, ele corre, ele busca, ele pede perdão, ele cai quantas vezes. Jesus disse: quantas vezes cair, quantas vezes eu vou te perdoar. Se pecar 7 vezes 7. Se ele disse isso para Pedro, então ele também está disposto a te perdoar. 7 vezes 70, 70 vezes 7, ele está disposto. Porque Jesus não ensinou nada que ele não pudesse. Eu quero terminar essa aula falando sobre o perdão. Sobre o perdão. Ah, mas pequei 100 vezes. Uma frase que eu trago comigo desde a minha infância na vida espiritual, ou seja, quando eu me converti para a igreja. Não importa se você cai 1000 vezes. Importa se você se levanta 1000 vezes. Porque uma pessoa que cai uma vez e não se levanta, ela é uma pessoa derrotada. Uma pessoa que cai 1000 vezes e se levanta 999 vezes é uma pessoa derrotada. Uma pessoa que cai 3 vezes, como Cristo caiu, mas se levantou 3 vezes, é uma pessoa vitoriosa. Cristo caiu, se levantou 3 vezes, não no pecado, mas na queda física da cruz, para nos lembrar que quantas vezes nós cairmos, é quantas vezes nós precisamos nos levantar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Se essa aula não merece o seu like, não merece o seu comentário, não merece a sua gratidão, não merece a sua entrega para outras, eu não sei mais o que merece. A próxima aula nós continuaremos falando sobre a castidade. A próxima aula nós continuaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.